A paz do Senhor, irmãos, queridos, amados. Neste vídeo eu quero falar a respeito da pessoa de Judas Iscariotes. É um vídeo que já faz tempo que eu queria ter gravado e hoje eu quero estar falando sobre Judas Iscariotes. Muitas pessoas falam sobre Judas, se ele foi salvo ou não. Neste vídeo nós vamos saber através das Escrituras o que Jesus falou sobre Judas, quem era Judas, o que ele representava, qual era o perfil de Judas, como ele era. Mas para isso você fique neste vídeo, assiste até o final. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal para acompanhar os vídeos que eu postar. Então acompanhe aí, eu vou estar falando sobre Judas Iscariotes. Jesus, quando iniciou seu ministério, fez necessário chamar ali os discípulos para o acompanharem. E ali está registrado em Mateus, no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4, o chamamento dos discípulos. Está também registrado em Marcos, capítulo 3, versículo 13 ao versículo 19. Também está registrado em Lucas, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 16. Você pode conferir que em todos os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, todos os evangelhos tratam no final, quando Jesus faz o chamamento, fala que Judas foi quem o traiu. No capítulo 12 de João, eu quero estar lendo aqui para vocês, diz que Judas era um ladrão. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando-lhe uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estavam para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto ele disse não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão. O tendo a bolsa, tirava o que nela se colocava. Com isto, nós podemos ver que Judas estava sempre ocupado com os desígnios malignos. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 14, Judas propôs em seu coração trair o Senhor Jesus. Ele foi até os principais dos sacerdotes e perguntaram: que quereis me dar para que o entregue? E eles ofereceram 30 moedas de prata para que Judas entregasse o Senhor Jesus. E desse momento em diante, ele procurava oportunidades para entregar o Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 22, versículo 47, Judas traz Jesus com um beijo no rosto, entregando ele aos soldados. Mateus 27, 3, depois dele ter entregado o Senhor Jesus, ele sente remorso. Mateus capítulo 27, versículo 3, fala sobre o suicídio de Judas. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se para enforcar-se. A grande verdade é que nós observamos que as pessoas passam o tempo todo de vida longe de Deus, longe dos caminhos do Senhor, e essas pessoas, elas partem. Depois que elas partem, elas compreendidas como pessoas boas, até mesmo santas. Mas nós sabemos que o Senhor, ele nos dá uma oportunidade, a oportunidade de servi-lo. A palavra de Deus diz que nós nunca devemos deixar para a última hora para nós entregarmos a nossa vida a Cristo,
Nós vemos ali a parábola das 10 virgens, 5 nécias, 5 prudentes. Essa ideia de deixar para o último momento é muito absurdo. As pessoas acham que pode deixar para o último momento para consertar com o Senhor, mas Deus, ele sempre nos alerta a estar esperando, aguardando a sua vinda. Quando ali ele fala sobre a parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, ele diz que tinha 5 virgens nécias, 5 virgens sábias, tardando o noivo. Elas entraram todas em um sono. E quando ouviram o som de música dizendo que o noivo estava vindo, elas se deu conta que estavam sem azeite para as lamparinas. Elas pediram para as sábias. E elas disseram, não, nós não podemos dar, porque senão vai faltar para nós. Vai comprar o azeite. E elas foram. Quando elas voltaram, o noivo já tinha vindo, levado as noivas embora. E elas bateram na porta, dizendo, Senhor, Senhor. E o noivo diz, eu não vos conheço. Assim também é nós, devemos estar sempre preparados, porque não sabemos a hora que o Senhor vem. Bom, o que eu posso dizer para vocês? Judas foi um discípulo que andou com Jesus, estava sempre com ele, tinha uma vida ali sempre trilhada no pecado, roubando, não fazia ali a vontade de Deus, como nós podemos ver a Escritura dizendo. E Judas traiu o Senhor, teve ali a sua ganância, traiu o mestre. Mateus no capítulo 26, versículo 24, o Senhor afirma assim, Jesus afirma, o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe não foram haver nascido. Então nós podemos ver que o Senhor diz assim, melhor que esse tal nem fosse nascido. Isto eu entendo que é a revelação de Cristo para a perdição de Judas. Nós sabemos que o Senhor, ele conhece lá na frente, ele conhece o que vai acontecer. Então ele diz, melhor que este tal nem fosse nascido. E nós vemos o desfecho da vida de Judas. Judas, depois que ele traiu o Senhor Jesus, ele foi se suicidar. Este foi o fim de Judas. Nós sabemos que muitos têm um entendimento diferente, mas nós sabemos que uma pessoa, quando chega ao extremo, suicídio, essa pessoa já perdeu as esperanças. E nós sabemos que Cristo é a nossa esperança. Se nós perdemos a esperança, nós perdemos o rumo, perdemos a alegria, perdemos tudo. E é isso que aconteceu com Judas. Esta é a minha resposta a respeito da vida de Judas. Judas, ele mesmo colocou a sua vida no precipício, nas profundezas do abismo, pelas suas próprias atitudes. Se você chegou até aqui, se inscreva neste canal. Peço que você faça seus comentários, se você tiver uma ideia diferente da minha. Faça seus comentários, exponha a sua ideia. Deus abençoe a todos. Até o próximo.